petróleo é uma das principais fontes de energia e matéria-prima do mundo moderno. Mas você já parou para pensar em como ele se forma, como é extraído do fundo do mar, especialmente em locais de difícil acesso como o pré-sal, e o que podemos produzir a partir dele? Neste vídeo, vamos explorar todas essas etapas e muito mais. Acompanhe essa jornada fascinante desde a origem do petróleo até sua extração e transformação em produtos que usamos diariamente. Logo após a vinheta. Como é? Como foi? Como faz? Como? A história do petróleo começa milhões de anos atrás. Pequenos orgânicos marinhos, como plânctons, morreram e se acumularam no fundo dos oceanos e lagos. Com o tempo, camadas de sedimentos cobriram esses restos orgânicos, protegendo-os do contato direto com o oxigênio. Com o passar dos milênios, esses sedimentos foram soterrados por camadas cada vez mais espessas de areia, lama e outros minerais. A pressão e o calor dentro da Terra começaram a transformar essa matéria orgânica em hidrocarbonetos, as moléculas que compõem o petróleo e o gás natural. Esse processo de transformação, chamado de cozimento, levou milhões de anos e resultou na formação de reservatório de petróleo em diferentes tipos de rochas porosas. Em alguns casos, o petróleo migrou através das rochas até encontrar barreiras geológicas, formando grandes reservatórios. Mas o que é exatamente o pré-sal? O pré-sal é uma formação geológica que se encontra abaixo de uma espessa camada de sal localizada no fundo do mar. No Brasil, essa formação se estende por centenas de quilômetros ao longo da costa atlântica. As reservas do pré-sal estão localizadas a cerca de 7.000 metros abaixo do nível do mar, incluindo uma camada de água e outra de rochas. Essa barreira de sal protegeu e conservou grandes quantidades de petróleo ao longo de milhões de anos. A camada de sal é formada pela evaporação de antigas lagoas salgadas, que foram soterradas por sedimentos e água do mar. Essa formação única cria desafios específicos para a exploração do petróleo, mas também garante a existência de enormes reservas de petróleo. Antes de perfurar, é crucial entender o que está abaixo da superfície. Para isso, os geólogos utilizam uma técnica chamada sísmica, que envolve a emissão de ondas sonoras no fundo do mar para mapear a geologia subterrânea. As ondas sísmicas atravessam as diferentes camadas da Terra e retornam à superfície, onde são captadas por sensores. Isso permite criar imagens detalhadas do subsolo e identificar potenciais reservatórios de petróleo. Com esses dados, os geólogos criam mapas tridimensionais que ajudam a identificar onde exatamente perfurar para encontrar o petróleo. No caso do pré-sal, essa análise é ainda mais complexa, devido à profundidade e à espessa camada de sal. Uma vez identificado um local promissor, é iniciada a perfuração exploratória, utilizando plataformas de alta tecnologia capazes de perfurar, através de quilômetros de água, rocha e sal. As plataformas de petróleo offshore são verdadeiras cidades flutuantes, projetadas para suportar condições extremas do mar e realizar a extração de petróleo de grandes profundidades. Existem diferentes tipos de plataformas, como as fixas, ancoradas no fundo do mar, e as flutuantes, como os FPSOs, que são mais comuns no pré-sal. Essas unidades flutuantes são responsáveis por processar o petróleo ainda no mar, separando óleo, gás e água e armazenando o petróleo até que possa ser transportado por navios.
O trabalho nas plataformas é intenso e exige alta tecnologia e especialização. Os trabalhadores passam semanas a bordo, operando máquinas complexas e garantindo que a extração ocorra de maneira eficiente e segura. A segurança é uma prioridade absoluta. Sistemas avançados monitoram a integridade da plataforma e a estabilidade das operações, enquanto protocolos rigorosos garantem a segurança dos trabalhadores e do meio ambiente. Após a extração, o petróleo bruto é levado para as refinarias, onde é processado em uma variedade de produtos. O refino de petróleo é um processo complexo que envolve a separação dos diferentes componentes do óleo bruto, através de aquecimento e destilação. O petróleo é aquecido em grandes colunas de destilação, onde os componentes mais leves, como o gás natural, evaporam primeiro, seguidos por gasolina, querosene, diesel, óleo combustível e, finalmente, os produtos mais pesados, como o asfalto. Além dos combustíveis, o petróleo é a matéria-prima para a produção de uma ampla gama de produtos petroquímicos, como plásticos, borrachas, sintéticas, fibras têxteis, detergente, fertilizante e até mesmo medicamentos. Isso mostra como o petróleo é fundamental para a indústria moderna e para o nosso cotidiano. O petróleo tem uma história fascinante, desde sua formação há milhões de anos até a sua extração em campos complexos como o pré-sal e sua transformação em uma miríade de produtos. Compreender essa jornada nos ajuda a valorizar o que temos e a pensar no futuro das fontes de energia. À medida que exploramos alternativas energéticas para um futuro mais sustentável, o papel do petróleo no desenvolvimento da humanidade permanece claro. Obrigado por assistir e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais vídeos como este.